Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã. 5 minutinhos de atraso aqui, né? 7h35 neste momento, dia 19 de agosto de 2025, terça-feira. Então, meu cordial bom dia a todos que já estão aqui. Mil desculpas aí pelo pequeno imprevisto, que na verdade não é um imprevisto, né? É um pequeno atraso mesmo, porque hoje eu tive que levar a filha na escola, aquela coisa toda, porque a esposa está viajando, e aí algumas coisas, 7h35 em ponto. Obrigado, Maria Lúcia. Era uma reclamação que eu recebia lá no antagonista, que a gente atrasava. E nem era culpa minha, né, naquela época. Mas vamos lá. Com razão, viu, gente? Não estou falando aqui porque estão reclamando que não tem razão. Mas então, já as desculpas feitas aqui. Vamos lá. Antes de mais nada, quero dizer o seguinte, o Fábio lembrou. Vamos falar hoje sobre a Magnitsky, né, que tem causado um pouco de polêmica, e eu vejo muita coisa, muita gente jogando naquele negócio do medo, né? Porque o medo vende muito, viu, gente? Vende quase tanto quanto o título de ontem, que é colocar o Lula e o Bolsonaro no mesmo saco, fica todo mundo meio ofendido, meio incomodado, né? Então, eu quero até fazer um desagravo aqui, já vou fazer, deixa eu só passar aqui a nossa pauta, a nossa escalada de hoje. Então, vamos falar sobre a Magnitsky, vamos falar sobre a decisão do Flávio Dino, que não tem a ver com a Magnitsky necessariamente, né? Responde a uma outra ação que está no STF, mas é bom para a gente tirar um pouco dessas dúvidas que estão pairando por aí, lembrando que, né, no Brasil até o passado é incerto, né? Então, o que eu falar aqui talvez não seja o que vai acontecer, nem tenho essa pretensão, mas é só como eu estou enxergando toda essa situação. Vamos falar também um pouco sobre o possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, o mercado está olhando bastante para isso. Vamos falar sobre o nosso querido Diogo Guilhem, diretor de política monetária econômica. Agora esqueci qual o cargo do Diogo. Eu acho que é econômico. Eu vou checar aqui já. De manhã cedo, aquela coisa, né? O Diogo, então, ontem falou num evento da Warren que, basicamente... Mas ele, assim, o que as pessoas têm que entender também é que o Diogo, ele é Ih, rapaz, fiquei sem bateria no celular. Maria, calma aí que tá dando um monte de problema aqui. Segura a onda aí, pessoal. Rapidinho, pra gente organizar este negócio aqui. Deixa eu ver se voltou aqui. Voltou. Muito bem. O Diogo... Pronto. Diretor de política econômica. O Diogo é o cara mais rock no caso da política monetária, tá? Então, ontem ele jogou um pouco de água no chope do pessoal que espera aí um corte de juros mais cedo, né, ainda este ano. Mas a gente não precisa perder as esperanças. Vou falar um pouquinho sobre o que ele está falando, sobre o que o mercado está olhando, e aí daí para frente a gente vai tocando barco. Vou falar um pouco também sobre a subida ontem, lá no nosso giro dos mercados, sobre a disparada das ações da Raízen, ontem subindo 10%, foi a maior alta do Ibovespa no dia de ontem, e em cima de uma notícia do Globo de que a Petrobras vai comprar a Raízen para fazer distribuição de etanol, né? A Petrobras negou. A gente vai ver a resposta da Petrobras e também ali no giro dos mercados rapidinho. Antes de mais nada, eu quero dar bom dia aqui para o pessoal que já está aqui, a nossa querida Maria Lúcia, sempre em dia com o Esquina Sucupira. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Carmelina de Moura, bom dia, Rodrigo, bom dia, Maria Lúcia, bom dia, pessoal de Sucupira. Cleiton Kleber, bom dia. Wilson Júnior, bom dia. A Maria Lúcia. Casamento de filho deve ser um negócio muito louco mesmo, viu, Carmelina? Parabéns, de qualquer maneira. Não porque casamento é essa coisa, mas é legal ver os nossos filhos, eu imagino, chegando nessas novas fases, né? Passando por essas novas fases. Bom dia para o nosso querido Fábio,
Quem mais está por aqui? Engenheiro Jefferson, hoje consegui pegar ao vivo. Boa, engenheiro Jefferson. Engraçado esse nome, né? Engenheiro Jefferson. Paulo Henrique Fagundes, de Barros, e o nosso querido Edwin, que também andou meio sumido, mas está de volta. E Carlos Biscardo, bom dia, gente. Olha só, deixa eu começar aqui com um desagravo. Ontem eu recebi um comentário naquele negócio, naquele podcast que a gente produziu ontem, e eu queria reproduzir aqui, porque eu acho que ele dá o tom do que a gente tenta fazer aqui. Diz o nosso querido... Diz o nosso querido 1977 a 1977. Rodrigão, bom dia. Com todo respeito, teu extremismo de centro te levou a pisar numa casca de banana. Não é nada intelectualmente honesto sustentar com a pesquisa citada a afirmação feita no título do vídeo, mas a afirmação feita no título de vídeo, mas nem de longe. Também não me parece ser muito do espírito democrático me classificar como idiota pelo fato de discordar politicamente de você. Enfim, extremistas são sempre extremistas. Extremistas são aqueles fechados por contraditório, com dificuldade de se colocar no lugar do outro e de entender o ponto de vista do outro. Extremistas se colocam arrogantemente acima de seus iguais, desconsideram a sabedoria popular, vivem de seus dogmas. Existe uma linha clara que separa a convicção do extremismo, que é a humildade. Extremismo de centro é tão venenoso quanto os demais. Não tem diferença, por favor, não seja um extremista. E aí eu quero começar com o seguinte, sobre isso tudo que o nosso 1977 a 1977 falou. No geral, aqui do que foi falado, ele está coberto de razão. Qual é o problema, né? É a gente se apegar muito à nossa crença. E eu acho que talvez isso tenha perpassado parte do... Eu vou confessar para vocês que eu tento evitar isso, mas eu concordo que talvez quando eu falo assim, a gente está vivendo um momento idiota, foi alguma coisa nesse sentido que eu falei ontem, dessa polarização Lula-Bolsonaro, eu acabo ofendendo todo mundo que é Lula e todo mundo que é Bolsonaro, né? E isso realmente não é nada positivo para o que a gente tenta fazer aqui, que eu sempre disse que é a gente prestar atenção no que está acontecendo, no fato, naquilo que a gente quer, e a partir daí a partir daí a gente discutir tudo isso. Eu sei que tem esse problema que a gente fica meio, né, afetado quando essas coisas acontecem. Eu, por exemplo, quando leio uma crítica dessa né, fiquei um pouquinho no começo, fiquei um pouquinho chateado, um pouquinho puto, e aí respondi educadamente, como eu tento fazer quase sempre, mas queria dedicar esse tempo aqui para falar com ele, com ela, com quem quer que seja, sobre isso, que esse negócio... Eu nunca tinha pensado nisso, né? Extremismo de centro. E eu acho que pode haver um extremismo de centro quando você não aceita nada dos polos. Não é isso que eu faço aqui. Vocês já me viram elogiar tanto Lula quanto Bolsonaro, mas me viram muito mais frequentemente criticar tanto Lula quanto Bolsonaro. E eu sempre disse que a gente tem que olhar, e defendo, que a gente tem que olhar para os fatos, né? Para aquilo que a gente quer. E aí, ontem, casualmente, também recebi um vídeo da minha sogra, que é bolsonarista, minha mãe é bolsonarista também, meu pai é bolsonarista, e ela falava de uma vereadora, acho que no Ceará, um vereador que fala, vocês querem soberania, vocês defendem soberania, e ela responde, né? E vocês defendem soberania quando tem a taxação da Venezuela sobre os produtos brasileiros, quando o Lula vai lá no Peru resgatar não sei quem que estava sendo preso... E ela fala, o que tem de errado? Ela me pergunta, minha sogra, né? O que tem de errado na fala dessa senhora aí, dessa vereadora? Eu falo, não tem nada de errado no que ela fala, mas mostra que ambos os lados estão errados, né? Se a minha defesa for perguntar a você ou apontar para você o seu erro, que é igual ao meu, ora, isso não faz a gente certo, faz ambos errados. Então, mas realmente, extremismo de centro ou qualquer extremismo não faz sentido. Então, estou sempre aberto para o contraditório, acho que foi muito bem colocado, foi extremamente educado da parte do 77 e 77, e não estou me aproveitando aqui, porque eu tenho um espaço de vantagem aqui, né?
porque ele só vai conseguir me responder lá, ou ela só vai conseguir me responder no comentário do vídeo, etc. e tal. Não quero me aproveitar desse espaço de vantagem para isso, né? Mas, assim, para dizer que estou com você, de verdade, assim, acho que temos que controlar os extremismos e sempre ouvir o que as pessoas falam, né? Eu deixei na resposta lá, sempre há tempo para melhoramentos. Eu acho que foi uma crítica muito bem feita e que fazia sentido, tá bom? Bom, dado esse momento todo, né, de desagravo, vamos ao que interessa, né? Vamos lá, Rússia e Ucrânia, então. Opa! Meu Deus, hoje tá demais. Olha aí, que bagunça. Vixe, Maria. Aí, pronto, Zelensky e Trump se encontraram ontem na Casa Branca, mais uma pá de gente da Europa, Macron, o primeiro-ministro britânico, Ursula von der Leyen, teve mais gente. Não vou lembrar de todo mundo agora, mas uma comissão de europeus, mais o nosso querido Zelensky se encontraram ontem para discutir um plano de paz para Rússia e Ucrânia. O Zelensky, como eu falei ontem no podcast, já aceitou a troca de alguns territórios e ele colocou uma nova carta na mesa que beleza, eu entrego algumas coisas, mas os Estados Unidos, então, garante a nossa proteção para evitar que o Putin invada o resto da Ucrânia ou apenas ganhe um tempinho para se rearmar, se reorganizar e aí atacar de novo a Ucrânia, né? Então, esse encontro parece que foi bom, você vê aí na cara de ambos aliviados, aparentemente. O Trump já falou com o Putin, vai haver um novo encontro, a expectativa é por encontro entre Zelensky, Putin e Donald Trump. Não deve ser o próximo encontro deve elevar um nível, né? Como se fala na diplomacia, colocar pessoas mais importantes para discutir um possível acordo de paz, e aí, então, quando as coisas estiveram muito próximas ou já acertadas, Trump, Putin e Zelensky se encontram para tratar disso. O fato é que isso acabou mexendo principalmente com o petróleo agora caindo 0,95 a $65,82 o barril do tipo Brent, que, né, uma hora que você coloca a Rússia de volta no jogo, né, de forma específica, não vai passando as sanções via Índia, mas de forma mais específica e clara, isso pode alterar aí o jogo de novo, né, novamente colocando mais petróleo aí no mercado internacional, o que deve trazer o preço para baixo. A Maria Lúcia tá falando aqui do terno e vale a pena destacar isso, né? Vocês vão lembrar que no encontro passado, o Zelensky estava vestido meio de combatente, uma coisa meio diferente, que ele gosta de usar para mostrar que está com o exército dele, etc. e tal. Foi mal visto pela Casa Branca, foi mal entendido, e dessa vez ele apareceu ali com um blazer todo escuro, com camisa escura, preta gravata preta também. Inclusive, foi falado, um dos repórteres que estava ali chegou a comentar sobre a roupa dele, ele fala, eu lembro de você, você comentou da minha roupa da primeira vez, eu troquei de roupa, mas você continua com a mesma, né? Aproveitou aí o nosso querido Zelensky. Não sei se é esse momento da foto aqui, mas teve isso. De qualquer maneira, o Zelensky começou a conversa, dessa vez já agradecendo os Estados Unidos para evitar aquele mal-estar que foi criado no encontro passado pelo Trump. E aparentemente as coisas estão andando de uma forma bastante positiva, né, para ambas as partes, todas as partes envolvidas, né? O Edwin tem razão, a Rússia invadiu outro país e fica sem punição. O problema é que tem um momento, eu acho, que talvez você tentar punir seja pior para todo mundo, né? Seja uma punição para você, mais ou menos como a gente está tendo aqui no Brasil nessa discussão sobre as tarifas. Se eu vou tentar punir os Estados Unidos por terem me punido com a tarifa, o castigo vai ser maior para mim do que para ele, né? Então a gente tem que pensar racionalmente nesse tipo de coisa. É claro que dá vontade de simplesmente descontar, né?
Mas vamos lá, Magnitsky, meu Deus do céu, cadê Magnitsky? Aqui, ó. O nosso querido Flávio Dino ontem publicou essa decisão aí, dizendo que imposições indevidas envolvendo mercados financeiros, sistema financeiro nacional, determina que transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior ou oriundas do exterior, por determinação do Estado estrangeiro, em desacordo aos postulados dessa decisão, dependem de expressa autorização dessa corte no âmbito da presente ADPF. Essa decisão é para um caso específico, mas muita gente leu como um recado para Magnitsky, dizendo que você bloquear essas transferências para o exterior ou vindas do exterior seria uma violação à lei brasileira, né? E que, então, você precisaria ter a autorização do STF. O que o Flávio Dino fez, de uma forma um pouco jocosa aqui, é inventar o habeas contra correntum preventivo, né? Então, você tem um habeas corpus para sua conta corrente, caso algo dessa natureza aconteça com você que é do STF. Com você normal aí, você pode esquecer. Ninguém vai fazer nada por você. Viu? Não se engane, não se iluda. Mas se você é do STF, o STF então vai julgar se podem ou não bloquear as suas contas. Não tem nada de novo nisso, né? O Brasil não é obrigado a responder a obedecer a leis estrangeiras, por óbvio, né? É uma nação independente, aquela coisa toda. Mas isso criou um pequenino mal-estar. Algumas pessoas dizendo que, inclusive, mexeu no dólar, o dólar subiu por causa disso. Aparentemente, é difícil dizer que o dólar subiu por causa disso, mas pode ser que tenha influenciado. Mas o dólar subiu ontem contra praticamente todas as moedas, né? Então, não sei se o Flávio Dino teria toda essa influência no mercado no mercado financeiro, né? O professor que virou sardinha dizendo aqui ó, que o Flávio Dino fazendo média com Moraes e Lula, eu também acho que isso é uma média com quem o empregou e com quem hoje ele é um igual, e aí um protege o outro, né? Digamos assim. Bom, vamos lá para o que pode acontecer, né? O que nunca aconteceu, apesar de o BNP Paribas já teve problema, foi multado em 9 bilhões, ontem tinha um monte de notícias sobre isso, e aí muita gente falando, olha, pode acontecer isso com o Brasil, isso aqui pode, né? Os Estados Unidos resolve quem ele vai multar, o banco resolve se ele quer pagar e vida que segue. Mas o que nunca aconteceu, já falei isso para vocês, nunca aconteceu nada parecido na história, mesmo com a Lei Magnitsky, que não é muito antiga, tá? Em 2014, quando o Paribas foi multado em função de transações com Cuba, Irã, Rússia, a Magnitsky ainda não tinha a Lei Magnitsky Global, né, que foi feita depois de 2014, acho que 2016, se não me falha a memória. Mas não interessa a data. O que a gente está dizendo aqui é que nunca teve uma situação como essa, que a gente está vendo agora. E aí você tem uma pessoa que se chama Alexandre de Moraes, que está incluído nessa listagem aí da Magnitsky, e que não pode, né? As empresas americanas não podem fazer transações com essa pessoa. Certo? Você imagina o que seria isso hoje, né? Se fossem todas as empresas, o próprio uso de um celular seria um problema, né? Mas normalmente fala sobre o sistema financeiro. E aí o que acontece? Para fazer transações que envolvam o sistema financeiro bancário, sistema financeiro americano, você então não poderia fazer em prol de Alexandre de Moraes, porque você estaria em desacordo com a Lei Magnitsky, e aí o banco pode sofrer sanções, que é a privação do acesso ao sistema financeiro norte-americano. Aí a pessoa fala, mas vai parar o SWIFT. O SWIFT não é dos Estados Unidos,
SWIFT fica em Bruxelas, inclusive, mas os bancos que lá trabalham, todos trabalham com os Estados Unidos e provavelmente, se houvesse uma sanção americana, o pessoal provavelmente ia congelar todas as transações com Alexandre de Moraes. Então, portanto, o que está fora do Brasil provavelmente não vai ser internalizado mais, se por um acaso o Alexandre de Moraes tiver dinheiro fora do Brasil. O que me incomoda um pouco, que é como um ministro do Supremo Tribunal Federal tem esse tipo de riqueza, né? Não é isso? Parece estranho, né? Com um salário de 40 mil, sei lá, né? 45 mil. Deve ter uns adendos aí, né? Umas palestras, uns negócios que devem dar o dinheirinho a mais para esse pessoal, mas tudo bem, né? Quem vai investigar, não é mesmo? Afinal de contas, quem investiga, quem como é que se diz? Quem avalia é tudo a mesma pessoa, né? Eu abro o inquérito, eu investigo o inquérito, eu julgo o inquérito e eu condeno pelo inquérito. Parece ruim, né? Parece ruim. Mas, de qualquer maneira, o Flávio Dino fez isso e isso acabou causando uma certa... como é que a gente fala? Uma certa reação daquele escritório de assuntos do hemisfério ocidental, né, que diz o seguinte: o Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas e indivíduos legítimos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Esse tóxico não é o tóxico, como é que chama aquela moça? Paris Hilton, não? Que cantava Toxic. Não é sobre isso. É que ele envenena outros, né? Ele faz mal para outros. Esse é o recado. Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos, que também é verdade. E o Dino não está fazendo isso, né? Embora pareça, né? Está latindo, mas não é isso que ele está fazendo. Ou poupar alguém das consequências graves de violá-las. Pessoas dos Estados Unidos, prestem atenção, estão proibidas de fazer transações com ele e pessoas fora dos Estados Unidos devem agir com cautela. Aqueles que fornecem apoio material a violadores de direitos humanos enfrentam riscos de sanções. O que o Alexandre de Moraes está sendo acusado é de violação a direitos humanos. Não é de prender o Bolsonaro, não é isso. É violações aos direitos humanos, como, por exemplo, aconteceu aparentemente, né, tem que ser assim, no inquérito aí do 8 de janeiro, quando você prendeu um monte de gente sem dizer quem tinha feito o quê. E manteve preso. E julgou em lote. E uma pessoa que está julgando, que é interessada, porque segundo ela própria, segundo a investigação, ela seria um alvo dessas pessoas. Né? Então, obviamente, tinha que se declarar impedida. E assim funcionaria um país verdadeiramente democrático, ou uma justiça em que a democracia está sendo defendida. O que não pode é a gente defender o fim da violência na base da porrada, e é isso que o STF está fazendo. Né? Então, é importante a gente notar que tem erros de todos os lados, e eu não estou aqui dizendo que não houve tentativa de golpe. Não é isso que eu estou falando, porque as pessoas ouvem as coisas pela metade. Né? Prestem atenção no que a gente está falando aqui. Ninguém está dizendo que não houve tentativa de golpe. O que a gente está falando é que, aparentemente, há erros na forma como isso está sendo tocado, né? E há erros na forma como a gente vai levando as coisas. É tipo essa conversa sobre adultização, né? Porque a internet tem que ser regulada porque tem adultização. Ora bolas! O que foi a Maísa, se não adultização? O que foi a Angélica, se não adultização? Né? O que foi a Bruna Marquezine, se não adultização? Né? Porque o trabalho infantil é proibido, a não ser que você seja artista. Mas eu nem vou entrar nesse negócio, mas
O que eu quero dizer sobre isso, rapidinho, assim, é que me preocupa muito mais a infantilização do adulto brasileiro do que a adultização da criança brasileira, tá? Pensem nisso, porque eu acho que é isso que está dando mais problema para a gente. Vamos lá rapidinho aqui. O Guilhem, Diogo Guilhem, nosso querido diretor de política econômica do Banco Central, e desde aí da época do Roberto Campos Neto, o mandato dele acaba... Sandy Júnior, bem lembrado, Letícia. E ninguém achou ruim, né? Eles acharam ruim, aparentemente, né? Não sei. O Harry Potter, gente, ó, vou tirar a foto do Guilherme aqui, porque senão fazer uma edição, vou tirar tudo. Se não fazer uma edição, sei lá, alguém fala que eu tô falando que o Guilherme é o Harry Potter. Vai saber, né? Calma aí, como é que eu tiro? Pronto. Tirei, como é que sai essa foto aqui? Pronto, rapidinho aqui. Só para falar sobre esse negócio do o Harry Potter, aquele pessoal que fez o Harry Potter, agora eu fiz uma viagem né, para Londres, e próximo a Londres estão lá os estúdios da Warner Bros., onde foram filmados os filmes do Harry Potter, e as pessoas falam tudo bem, é outra lei, né? Mas as pessoas falam com orgulho que o Harry Potter passava 8, né? O Harry Potter. Os atores que fazem o Harry Potter, Hermione e os outros artistas lá, passavam 8, 10 meses trancafiados naquele estúdio, estudando por correspondência e trabalhando 10, 12, 20 horas dia de vez em quando. Né? Então, a gente precisa colocar as coisas em perspectiva, não é? Não são exatamente o que a gente pensa. É claro que agora essa conversa caiu como uma luva para quem quer cercear a forma como a gente fala na internet. Né? Não que... E aí, de novo, né? A minha filha estava falando sobre isso comigo e eu estava tentando explicar que não é sobre se há um crime, né, de sexualização infantil ou qualquer coisa parecida. Esse crime já está previsto em lei e essa pessoa já pode ser presa. Você não precisa regular as redes para isso, mas tudo bem. Vamos ao que interessa aqui, senão eu entro em outro assunto, eu vou falar muita besteira, porque realmente não é o meu assunto aqui, não é o meu métier. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Retrocedendo um pouco, veremos que já teve muita invasão ao Congresso, não foi golpe. Verdade, Carlos. Mas tinha uns elementos diferentes aí, viu? Não esqueçam que em 2018 o Lula estava preso, Centrão e STF acabados. LJ prendia corruptos. Quem é LJ? 4 anos de Bozo, Lula presidente, STF poderoso, Centrão no comando, com orçamento e segredo de bilhões e LJ destruída. LJ? Lava Jato, sim. Olívia Rodrigo, que foi o show da Olívia Rodrigo também. Mas vamos lá, vamos ao que interessa aqui. Diogo Guilherme, senão a gente vai virar conversa de comadre aqui. Também sem preconceito com conversa de comadre, não pode falar nada mais hoje em dia. Ainda mais eu. O Diogo Guilherme, então, ontem foi um evento da Warren em que ele falou um monte de coisa, dizendo, olha, tinha uma expectativa que, né, a inflação está arrefecendo, a gente saiu o IBCBR ontem, o Diogo Guilherme é esse que estava na foto aí, o IBCBR é essa prévia do PIB, essa prévia do PIB que o Banco Central faz, é uma metodologia diferente, mas ele dá uma temperatura, dá uma cor sobre o PIB, né? E caiu ontem 0,1%, então encolheu o PIB em 0,1% no mês de junho, e isso também indicava aí para quem é operador do mercado financeiro, olha, se a economia está desacelerando, se a inflação está desacelerando, ora bolas, vamos cortar os juros mais rápido, não é mesmo? Não lá em janeiro, março, mas sim em dezembro. Continua aí por volta de 40% as expectativas para o corte de juro em dezembro, mas o Guilherme meio que jogou um pouquinho de água nesse chope. Apesar disso, essa contração de 0,1% aqui, gente, foi próxima do piso das expectativas. A expectativa pior que tinha para ontem era de menos 0,2%, tá? A mediana estava lá em 0,2 positivo, alguma coisa assim, se não me falha a memória. E o Guilherme falou o seguinte, olha, não é bem assim, tá? Não é a inflação caindo e só, né? E qual é o problema? Se é tarifa? A minha filha é fã da Olívia Rodrigo. Maria Lúcia. Bom dia, Zé Márcio.
não é só a inflação caindo, a gente precisa de outras coisas, ou descobrir qual é a causa, se é a tarifa, se é entre safra, se é qualquer coisa, o que quer que seja, né? Diz o nosso querido Guilherme, meu Deus, aqui, ó, é menos sobre qual é a causa principal da inflação e mais o fato de que, se as expectativas estão desancoradas, elas exigem políticas ou política monetária mais restritiva, tá bom? E do que ele está falando? Está falando aqui, por exemplo, que no Focus a gente tem, eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas aqui nessa primeira linha, tem aí PCA, variação, você tem há 4 semanas, há 1 semana em 2025, hoje, 4,95 na segunda-feira, 12 semanas já de queda das expectativas de inflação para 2025, segundo os economistas, aí quase 400 que são consultados pelo Banco Central. Em 2026, 4,40, com 5 semanas consecutivas, esse número entre parênteses é o número de semanas em que houve queda. Né? Se for uma setinha para cima, é o número de semanas que houve alta. Se fosse sinalzinho de igual, o número de semanas em que está parado neste nível. E 2027, a expectativa, e aí sim interessa para o Banco Central, está em 4% para o fim de 2027. Tá? Entre o fim de 2026 e 2027 está o objetivo do Banco Central, que são aí 6 trimestres para frente. 6 trimestres? 18 meses para frente. Só que como é que a gente chama? A meta de inflação é 3 e não é 4. Então, o que o nosso querido Guilherme é outra pessoa, né? Nosso querido Guilherme está falando é que, a inflação, a nossa meta de inflação é 3%, então a gente vai precisar ter uma taxa de juros mais elevada por mais tempo, justamente porque a nossa meta de inflação é 3. E aí, para trazer a inflação, as expectativas inflacionárias para a meta, né, a gente precisa de mais juros por mais tempo. E aí ele deu uma outra chance para a gente entender aqui o que está acontecendo. Deixa eu só achar aqui onde é que está isso. Vou fazer o seguinte. Pronto. Olhem só. Essa aqui é a apresentação do Guilherme. Vou colocar aqui para vocês na tela. Aqui está a apresentação dele. Cadê? Aqui, ó. Então ele fala que vai ter que... Olha só, ele repete as coisas do comunicado, mas note que no comunicado você não tem como grifar nada. Então ele grifa algumas coisas aqui para dizer, olha só, isso aqui é o mais importante no comunicado. Continuar a interrupção do ciclo de alta. Determinada taxa apropriada de juros, ela deve permanecer em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. Quer dizer, o que é que o Guilherme está falando? Ele está destacando para a gente que, olha, não vai ser daqui a pouco, não adianta ficar pressionando. O que a gente precisa é colocar a inflação, as expectativas de inflação na meta. Quando isso acontecer, a gente começa a cortar. A expectativa do mercado está aí entre dezembro e março para que isso aconteça, tá bom? Deixa eu só... A Maria Lúcia está falando que está indo embora aqui. Deixa eu só falar uma coisa aqui sobre a Magnitsky, que eu não sei se eu cheguei a falar ou não. Já a gente começa o nosso giro dos mercados, mas... então, a baixa probabilidade de algum evento que prejudique aí os bancos brasileiros, a não ser que eles promovam, por exemplo, o Banco do Brasil tirar um dinheiro que tem na agência de Miami e trazer para o Brasil. Se fizer isso, aí sim, nós teremos um grandíssimo problema. Não é o cenário base de ninguém. Beleza? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. Ontem, só que eu vou ter que trocar aqui, né? Ontem o que aconteceu? Raizen, a ação da Raizen subiu 10,58% em função de uma notícia que saiu no Globo dizendo que a Petrobras compraria a Raizen para voltar aí a distribuição
de etanol. Pois bem, depois que o mercado fechou, instado aí pela nossa querida CVM, a Petrobras esclareceu essa notícia da seguinte maneira aqui, ó. Reportamos a notícia veiculada de 16/8 do Jornal Globo, que diz que Petrobras estuda investir na Raízen em volta ao setor do etanol. Diz a Petrobras: o posicionamento da Petrobras de distribuição deve observar as disposições contratuais vigentes. Não há qualquer projeto de estudo ou de investimento em etanol ou distribuição com a Raízen. Tá? Então, se você entrou nesse oba-oba ontem da Raízen, pode ser que as coisas voltem, a não ser que apareça uma nova informação. Aí diz a Petrobras: as decisões de investimento são pautadas em análises criteriosas e estudos técnicos em observâncias das práticas de governança. Conforme divulgado em 7/8, o posicionamento da Petrobras em distribuição deve observar, como eu falei, as disposições contratuais vigentes. O que ele está falando em 7/8? Que a Petrobras vai voltar ao GLP. E a Petrobras anunciou isso. E não tem nada, segundo esse fato relevante aqui da Petrobras, esse esclarecimento da Petrobras, que diga respeito a voltar ao mercado de etanol. Portanto, a compra de Raízen, neste momento, está descartada pela Petrobras, tá bom? Então, é possível que a gente veja uma correção aí do preço das ações da Raízen nesta terça-feira. Beleza? Vamos só passar aqui pelo nosso giro de mercado. Onde está? Rapaz, hoje está difícil, hein? Aqui, ó. Pois, estamos aqui. Bovespa subiu 0,72 ontem, voltando a 137.321 reais o dólar, né? Chegou a abrir em alta lá, fechou em alta de 5,44, mais ou menos, em 5,44, agora praticamente de lado em menos 0,02, o Bitcoin voltando um pouquinho a 115.591 pontos. Aqui o que eu estava falando, Raízen, a maior alta de ontem, com 10,58, seguido de Cosan, Auren Siderúrgica Nacional, SSN, e Magazine Luiza, que subiram aí entre 4% e 5%. Entre as maiores quedas a gente tem Eletrobras, PetroRio, Natura e Cirela. S&P 500 fechou ontem no 0 a 0, menos 0,01, Nasdaq também no 0 a 0, mais 0,01. Os futuros de hoje apontam para uma pequena correção aqui, tanto na Nasdaq 0,14 de queda, quanto no S&P futuro 0,11 de queda. O petróleo, como eu já tinha dito para vocês, em baixa de quase 1% a 65 dólares e 83 centavos o barril, e o minério de ferro também em queda de 0,25 a 101 dólares a tonelada. O ouro, 3.343 em alta novamente de 0,30. O Ibovespa no ano já tem aí acumulado 14,17% de alta, segundo aí o nosso querido TradingView. Beleza? Eu acho que é mais ou menos isso para o dia de hoje. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. O Matheus dizendo: essa notícia da Raízen foi certamente o dono cobrando algum favor no governo para dar essa notícia positiva e melhorar as ações. Vai saber, né? É aquela coisa, né? Quando você tem esse tipo de movimentação, né, de fontes, eu sempre falo, né? Alguém tem interesse em que isso faça preço ou mude alguma coisa, né? O Carlos Biscari dizendo que a curva está em G, não vai ter corte de juros. E é isso, né? O Fábio aqui me dizendo: resenha econômica muito melhor que a realidade. Pois é isso, então, pessoal. 40 minutos já hoje. Hoje eu consegui fazer isso aqui sucinto, apesar da minha nota de desagravo no comecinho. Se você não viu, volta. Eu acho que dá o tom do que a gente procura fazer aqui. Lembre-se, a gente está olhando para aquilo que a gente quer que aconteça, e não que seja Y, X ou Z que o faça, né? A gente defende alguns princípios, esses princípios podem ser defendidos por quem quer que seja, contanto que sejam defendidos. E quando forem aviltados e atacados, nós, obrigatoriamente,
nos colocaremos contrários a isso. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês nesse dia de hoje, nessa terça-feira, dia 19/8 de 2025. A gente se ouve amanhã no nosso podcast Acorda Sucupira. E até lá, queridos. Força e fé, Sucupira. Até amanhã. Usarei a palavra Terá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preços. Não é jornalismo.